Fala pessoal, cá estamos de volta hoje, quarta-feira, discutindo geografia e no último episódio desse, afinal de contas, o que seria a tal da geografia. E levantamos então até este momento alguns elementos históricos e no último vídeo um montão de questões difíceis e complicadas de se responder, afinal de contas. Nesse vídeo nós vamos tentar então fazer uma proposição, uma proposta que deve dirigir todo o nosso encaminhamento daqui para frente, tentando, na verdade, achar um caminho no meio da história do conhecimento, da história da construção das ciências, a identidade, aquilo que, de alguma maneira, faz com que a gente leia um texto e, sem que ninguém nos diga, a gente possa identificá-lo como geografia. Creio que, para que a gente não se alongue demais, o ponto de partida é, sem dúvida nenhuma, a ideia de localização. Assim como todos os fundamentos da geografia, desde os gregos, desde a ideia de corografia, né, que envolve os gregos, o que nós poderíamos dizer, antes de mais nada, é que a geografia é uma ciência que nasce muito longe da academia, muito longe da organização ou da reunião de sábios, gregos ou não. De alguma forma, é a necessidade, representa, digamos assim, a necessidade de todos os povos, em todos os tempos, de construir discursos que respondam a uma pergunta aparentemente simples, mas que nunca é, não é? Que é a pergunta nos seguintes termos: afinal de contas, onde eu estou? Esta pergunta é digamos assim, envolve relações extremamente objetivas com o mundo e que envolve a observação do nosso entorno, saber se temos árvores, prédios, ruas, ou simplesmente florestas, rios, montanhas, seja lá o que for, um sistema de referência, mas um sistema de referência que necessita, sem dúvida nenhuma, ser qualificado. Uma montanha, para que a gente responda onde estamos, não necessariamente me permite ou permite a qualquer um de nós saber, de fato, responder a esta pergunta. Porque, na verdade, ela precisa ser qualificada. É necessário que a minha relação com esta montanha, a minha relação com este conjunto de árvores, esse conjunto de ruas, ou seja lá o que for, esta minha relação seja, de fato, identificada. Isto é, eu preciso saber que significado tem para mim o conjunto de elementos que me permite responder onde é que, afinal de contas, eu estou. E, obviamente, que para que eu possa, então, identificar este conjunto de elementos, dar a este conjunto de elementos um significado, eu preciso saber onde essas coisas estão. Então, na verdade, o estar das coisas é que me permite, então, o reconhecimento do meu próprio estar no mundo. E o meu estar no mundo, de alguma maneira, é o que me permite saber onde estão as coisas. Esta relação com o mundo, este onde das coisas, não é? Esta pergunta fundamental é que me permite não só dizer que algo está a 2 ou 3 metros à minha direita ou esquerda, a tantos quilômetros acima ou abaixo do meu próprio corpo, ou em que situação se encontra nesse sentido, o que nos permite dizer então que papel cada um dos elementos que fazem parte da referência, né, do meu estar, na verdade, qual é o papel que essas coisas têm no sentido de se constituir como um processo que tenha uma identidade específica. Isto é, este processo é aquilo que me permite reconhecer que estou em casa, ou que estou no trabalho, ou que estou de quarentena, estou aqui em casa, mas numa situação extremamente peculiar, não é? Que eu estou num país ou noutro, que eu estou numa cidade ou noutra, que eu estou na rua ou que eu estou, escondido dentro de um centro comercial. Afinal de contas, onde estou?
E esse onde estar, que envolve, portanto, a identidade dos povos, não é? Envolve saber se estou sob risco ou não, se estou tranquilo, se estarei aqui, digamos, exposto a algum tipo de predador, seja ele microscópico como um vírus, seja ele monumental, não é? Como as armas e os canhões, ou seja lá o que for, que estão distribuídos pelo mundo todo, não é? Fazendo a guerra de alguma maneira, este estar nos lugares e que me permite então reconhecer-me enquanto pertencente a um determinado processo. E este processo, reconhecê-lo a partir da distribuição dos elementos que o compõem e da minha própria posição no interior desses elementos, é efetivamente o que chamamos de geografia. O problema, portanto, não está na definição do objeto, o problema está na pergunta do sujeito. O que é que eu quero saber quando eu quero saber da geografia? Quero saber o quê? Afinal de contas, eu quero saber, na verdade, o onde das coisas. O onde das coisas no sentido de saber o onde de mim mesmo, o onde do povo ao que pertenço, o onde das relações no qual eu estou inserido. E, portanto, quando eu quero saber o onde do meu povo, eu preciso saber o onde dos demais povos. Eu preciso saber onde estão os inimigos, onde estão os amigos, onde estão aqueles que eu devo e que me parece extremamente importante proteger ou atacar, ou seja lá o que for, de alguma maneira, o onde das coisas, que estabelece então um conjunto de estruturas discursivas que vai me dizer então a direção do meu corpo, a ideia de estar à minha direita, à esquerda, acima ou abaixo de mim, à frente ou atrás. Exatamente que direção é essa? Que sentido tem isso? O que é perto e o que é longe? O que é grande e o que é pequeno? Mas as coisas são grandes ou pequenas no interior de um determinado processo que eu consigo reconhecer. É este processo, a partir da localização dos elementos que o compõem, que nós chamamos então de geografia. E não estou dizendo isso relacionado à geografia acadêmica, à geografia pós-kantiana, aquilo que o Kant acabou criando após o terremoto de Lisboa em 1755 e a sua ideia de uma geofísica. Não é disso que eu estou falando da geografia enquanto um discurso de reconhecimento dos povos, que em muitos povos, a partir principalmente da condição que os gregos tiveram de sistematizar isso por escrito, de dar um nome a determinados tipos de pensamento, de questionamentos, de busca de respostas, não é? E que os povos foram chamando de geografia e se disseminou com os processos coloniais, não é, como um nome desse tipo de discurso, mas independentemente de qualquer coisa, independentemente do vocábulo, independentemente do nome que damos, não existe nenhum povo que nós saibamos que não tenha de fato se perguntado onde estão. E onde estão é sempre um onde estar em relação a algo, em relação aos astros, em relação aos povos, em relação aos riscos, em relação ao lugar da água, ao lugar do abrigo, ao lugar onde eu posso simplesmente sofrer um ataque e acabar sendo destruído pelos meus inimigos, sejam eles outros animais, sejam eles outros povos, sejam eles outros pensares. Nesse sentido, então, a ideia de geografia ela começa muito antes de ter este nome. Como diria Lefebvre no seu clássico e muito clássico livro Lógica Formal, Lógica Dialética, que vocês podem ver a capa aqui, não é? Eu acho que, inclusive, esse livro está esgotado no Brasil há muitos e muitos anos. Neste livro, logo no início, não é? Num pequeno
texto onde ele fala sobre a relação entre a árvore e a rede. Acho que vale a pena cada um ler por si e ver o que é capaz de tirar disso, mas Lefebvre começa justamente nos colocando uma proposta e uma provocação magistral, bíblica, porque ao invés de nos colocar que no princípio era o verbo, no princípio era Deus, ou no princípio era seja lá o que for, o caos, ou seja lá o que for, Lefebvre nos propõe que no princípio era o topos. E o topos é o lugar. O lugar não é Deus, porque Deus não tem lugar. A grande questão para nós é que nós precisamos nos localizar. Sem isso, não sabemos quem somos, porque somos sempre numa relação, e toda relação, de alguma maneira, cria e se reproduz e se movimenta no interior de uma geografia. Portanto, não estamos aqui para fazer uma espaciologia, não estamos aqui para discutir se a geografia estuda a paisagem, se ela estuda a região, se ela estuda o território, ou se ela estuda seja lá o que ela estuda. Na verdade, a grande questão é nos perguntarmos o que é que nós queremos saber, que pergunta fazemos para o conhecimento e que tipo de resposta buscamos. Então, assim sim, nós estaremos em busca de uma geografia. Não necessariamente de esquerda, não necessariamente de direita. A grande questão até este momento não é exatamente esta. A grande questão é buscarmos nas próprias raízes, no interior e na profundidade das raízes, das necessidades sociais que criam um discurso, afinal de contas, por que fazer geografia? Por que estudar a geografia do mundo? Por que fazer esse tipo de discurso? O que queremos saber quando procuramos respostas geográficas para o mundo? O que queremos saber quando queremos saber essas coisas? Esta é a questão, e é a partir daí, então, que nos próximos episódios vamos começar a discutir as questões de ordem do método, os problemas com as categorias, o que é paisagem, o que é território, bom, essas coisas todas, mas isso a gente retoma na próxima quarta-feira, ok? Muito obrigado a vocês, mais uma vez, obrigado pelo apoio, obrigado por estarem acompanhando tudo isso, uma delícia, né? Desenvolver todo esse trabalho. Espero que me mandem comentários, não é? Me mandem aqui respostas, perguntas, problemas, bom, dúvidas. Estamos aqui para conversar, para debater, ok? Um abraço a todos e até sexta-feira, quando a gente volta com mais um pouco em torno da tentativa de responder o que, no final das contas, é ser professor. Abração, até mais.